maiores obstáculos que você está enfrentando para conseguir encontrar o seu propósito de vida e conseguir superá-los à luz da Bíblia. Meu nome é Patricia Bueno, eu tenho 30 anos, sou estudante de teologia, sou mãe de 2 e casada. E esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, uma forma dinâmica. E esse vídeo aqui é um vídeo falando sobre propósito, por quê? Naquele vídeo que eu soltei sobre descobrir o seu propósito, vou até deixar um cardzinho aqui em cima, vocês bombardearam de perguntas, assim, foi surreal a entrega desse vídeo, assim, eu agradeço de coração por cada palavra que Deus coloca na minha cabeça para eu conseguir trazer aqui para vocês, porque naquele vídeo eu senti que eu tô cumprindo o meu propósito. No vídeo sobre propósito eu senti que eu estava cumprindo o meu propósito. Foi muito forte, assim, cada relato que eu recebi sobre a descoberta, sobre como tá sendo para algumas meninas. E eu resolvi trazer uma sequência de vídeos, pelo menos um vídeo por semana, falando sobre esse assunto, porque eu entendi a importância que ele tem para a nossa vida. E esse vídeo aqui eu quero te falar sobre 3 erros que você tá cometendo, que talvez estão te afastando e você não tá conseguindo enxergar o propósito de Deus para sua vida. Erro número 1, a falta de intimidade com Deus. O nosso propósito, ele vai sendo revelado à medida com que a gente se aproxima do Pai. Eu mesma só tive mais clareza do meu propósito a partir do momento em que eu comecei a me debruçar mais na palavra, comecei a buscar mais a Deus, ficar mais tempo assim no meu cantinho íntimo, só falando com o Pai. À medida que eu fui criando essa intimidade, eu fui tendo pistas do meu propósito e aí eu fui caminhando em direção a isso. A melhor forma da gente ter essa intimidade é priorizando a oração e leitura da palavra. E consequentemente também fazer o jejum. Gente, o jejum ele é muito importante pra gente ter essa clareza. Por quê? Eu respondi várias meninas naquele vídeo sobre isso e eu até quero trazer um vídeo mais específico falando de jejum e o seu propósito. O jejum, você não vai fazer ele com a ideia de que Deus, eu vou fazer um jejum para que você me mostre o meu propósito. Não. O jejum ele serve para quê? Para você baixar a carnalidade e aumentar a espiritualidade. Quando você baixa a carnalidade e aumenta a espiritualidade, você fica mais sensível à voz de Deus. E você começa a entender mais para onde você tem que caminhar. E aí as coisas vão ficando mais claras. E aí quando você lê a palavra, você consegue entender algo que você não entendia antes. Então o jejum ele ajuda muito. Então a oração, leitura da palavra e jejum são os 3 pilares fundamentais para você conseguir ter isso. E aí quando você não faz isso, você perde intimidade com Deus. Quer ver um exemplo? Eu vou lá para Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Deus está dizendo isso. Se a gente buscar Deus de todo o coração, a gente dedicar um tempo para ouvir a voz de Deus, a gente vai encontrar, Ele vai falar com a gente. O detalhe é, você fica naquela de, ai Deus, me fala qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, me fala, me revela, me fala, me revela. Mas só que você só tá pedindo, você não tá parando para ouvir. Quantas vezes você se fechou no seu quarto, fez uma oração e pediu, Deus, por favor, fala comigo, se o Senhor quiser, fala comigo hoje. E aí você sentou e sem tempo, sabe? Sem ficar assim, preocupada com o tempo, com nada, começou a ler a palavra, sem se preocupar com o mundo exterior. Qual foi a última vez que você se prendeu 100% só em Cristo, só na palavra de Deus? Então vamos pegar um exemplo de Moisés. Moisés estava perdido no deserto, sem nem saber que Deus tinha um grande propósito para ele. Foi no encontro íntimo com Deus, lá naquela sarça ardente, que aí ele descobriu que a missão dele era libertar o povo de Israel. Isso tá lá em Êxodo capítulo 3, se eu não me engano. Agora imagina se Moisés não tivesse se aproximado daquela sarça ardente. Se ele não tivesse essa visão de que tinha que se aproximar para lá para poder ouvir a palavra de Deus, não tivesse intimamente ligado, ele poderia ter perdido o chamado da vida dele. Então, para você quebrar esse primeiro obstáculo é leitura da palavra, oração e jejum. É isso que você precisa fazer para você ficar mais intimamente ligada com Deus. E é você ler sem se preocupar com o mundo lá fora. É você dedicar um tempo para isso. Se precisar, acorda mais cedo. Dedica um tempo para fazer isso. Seu segundo obstáculo, eu tenho certeza que pode ser medo e insegurança. Muitas vezes Deus chama a gente para uma coisa grande. E isso eu posso dizer com clareza, porque esse obstáculo eu enfrentei. Aí parece que é tipo algo muito grande, algo que fica muito assustador aos nossos olhos. Nossa, o sol começou a sair, vai começar a refletir um sol ali atrás. Espero que vocês não se importem com isso. Mas o medo e a insegurança de quando Deus mostra pra gente um projeto muito grande. Aí você fica com medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. E aí isso acaba paralisando você. Gente, esse canal do YouTube já era pra ele ter começado há tanto tempo que vocês nem imaginam. Meu marido mesmo, ele ficava me cutucando, porque eu trabalhava no Instagram, ele falava, sai do Instagram, vai trabalhar no YouTube, você vai se dar muito bem lá, e vai dar certo. E, enfim, várias coisas foram acontecendo e eu travava, eu morria de medo. Eu falava, gente, eu sei fazer vídeo de 1,5 minuto. O que eu vou fazer um vídeo de mais de 10 minutos? Eu não consigo, eu não tenho o que falar. Só que o Espírito Santo vai dando palavra, gente. É isso que vai acontecendo. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 41, versículo 10, se eu não me engano, que diz o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Ou seja, para de ter medo. Eu tive que deixar meu medo de lado e vim. E tá sendo tão lindo, gente. Cada comentário que eu recebo, que às vezes eu leio e olho pro meu marido
marido, ele fala que você tá chorando. Eu falo, esses comentários. É muito forte, sabe? Vocês me trazem uns testemunhos assim que eu fico chocada. Eu falo, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria porque eu tô lidando com almas. Eu tô lidando com vidas aqui. Eu quero te contar a história de Gideão para mostrar sobre você não ter medo. Gideão, ele era um homem comum. E aí, quando o Senhor o chamou, que era para ele libertar o povo de Israel dos midianitas, ele ficou com muito medo. Ele olhava e falava, quem que sou eu? Eu sou o menor da minha família, o menor do meu bairro, o menor de tudo. Sou, assim, eu sou o menor de todos. Morrendo de medo, super inseguro. Só que Deus viu em Gideão um guerreiro valente. E aí tanto que Gideão ele vai lá e consegue arranjar um monte de gente, um monte de soldado aí pra guerrear. E aí Deus vai tirando de pouquinho em pouquinho ele a quantidade de soldados, sabe? Ele vai removendo, vai removendo. Quando vê, deixou ele só com acho que uns 300 soldadinhos ali pra enfrentar um exército de milhares. Só que Gideão confiou em Deus. Ele deixou o medo de lado e ele foi. E ele venceu a batalha. Então para pra pensar que Gideão largou o medo, acreditou no propósito divino e ele com 300 homens enfrentou uma batalha contra 300.000 homens. Gente, é a mão de Deus, não tem como. É que nem o que tá acontecendo aqui nesse canal, é a mão de Deus, não tem como. É humanamente impossível algumas coisas que acontecem. Talvez você esteja se sentindo que nem Gideão, pequenininha, incapaz. Só que Deus vê em você uma grande guerreira. Para você superar esse medo, começa a declarar as promessas de Deus para sua vida. Pede para Ele te dar coragem para você enfrentar o próximo passo, mesmo que esse próximo passo pareça pequenininho. Só vai. E o terceiro obstáculo são as influências e talvez as suas distrações. A gente vive num mundo que tá gritando pela nossa atenção, principalmente na palma da nossa mão, que é no nosso celular. E aí com isso a gente se distrai do que realmente importa. Se a gente deixar que as vozes do mundo sejam mais altas que a voz de Deus, a gente pode acabar até seguindo por um caminho que parece que é bom, mas não foi o propósito de Deus para nós. Vou abrir com vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aqui Paulo tá afirmando pra gente não se confortar com o que tá acontecendo no mundo, pra gente não imitar o comportamento e os costumes que estão acontecendo no mundo de hoje. E isso vale pra dinheiro, pra rede social, pra muitas coisas. Eu vou dar o exemplo de uma história da Bíblia do jovem rico. Eu acho que ela tá lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30, que conta a história do homem rico, que ele veio para Jesus dizendo o seguinte: mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus responde, né? Por que você me faz essa pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele responde: quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele responde, né? Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais eu devo fazer? Ou seja, se ele tá falando isso, é porque ele estava sentindo no coração que ainda não estava 100%. Ele não estava alinhado com o que Deus tinha ali, que era para ele fazer. E aí Jesus respondeu assim: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aí vem o mundo externo. Porque aqui termina dizendo: quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Ou seja, ele se deixou influenciar pelo mundo, ou seja, pelas coisas mundanas, pela riqueza. Ele se distraiu com o dinheiro, ele tinha muita coisa, muitos bens. E ele não estava disposto a abrir mão de tudo isso para seguir Jesus. Eu não tô falando que você tem que vender sua casa, tem que vender seu carro e abrir mão de tudo que você tem para seguir a Deus. Mas Jesus, ele tem que estar, assim, como principal da tua vida. Ele tem que ser a primeira coisa. Você não tem que querer a casa e depois querer a Deus. Você tem que querer a Deus. Depois você pode querer sua casa. Ou então, se hoje acontecer qualquer coisa que você tenha que abrir mão de tudo para estar com Ele, você está disposto a fazer isso? Para superar isso, você precisa começar a filtrar tudo que você vê, principalmente na televisão. Mulher, se você é uma mulher que está assistindo novela, está assistindo canais de televisão aberta, muito cuidado. Olha o tanto de coisa que eles ensinam nas novelas de hoje em dia, gente, pelo amor de Deus. Você quer assistir alguma coisa? Assistam seriados, assistam, né, coisas mais cristãs ou algo que não tenha tanta coisa errada, sabe? Sei lá, toma muito cuidado com o que você assiste, porque tudo isso pode te tirar teu propósito. Um exemplo, que é uma coisa que eu tomei decisão agora essa última semana, foi o seguinte: eu percebi que eu tava ficando muito pilhada porque eu tenho um compromisso com esse canal, então eu faço 3 vídeos por semana atualmente, então eu tenho um compromisso com esse canal, ou seja, eu tenho que estudar
muito antes de trazer uma palavra pra vocês, porque eu não venho e vomito qualquer coisa, eu estudo, eu pego os versículos, eu entendo, eu tento pesquisar mais a fundo. Quando é, por exemplo, do quadro de Mulheres da Bíblia, que até vou deixar um cardzinho aqui se você não assistiu ainda, tem um quadro de Mulheres da Bíblia, eu tenho que estudar muito sobre essa mulher pra eu não inventar nada, não inventar a roda, eu simplesmente ensinar o que tá escrito. E aí eu levo bastante tempo pra fazer isso, aí eu tenho que gravar, e aí às vezes tem alguns erros de gravação, tem as respiradas que eu tiro pra vocês pra ficar um vídeo mais dinâmico, eu tenho que editar tudo isso, então até eu conseguir passar pro meu computador, até eu editar, até ele processar, às vezes ele passa a noite inteirinha processando o vídeo. Já teve vídeos que levaram mais de 12 horas pra ele conseguir processar, porque eu carrego em 4K pra vocês poderem assistir naquela TV zona, assim, sabe? Para de assistir essas novelas, bota ali pra maratonar uns vídeos de YouTube, não só meus, de outros pastores, de gente dando pregação, coloca ali. Então eu faço todo esse trabalho, e aí eu tava ficando desesperada, porque além disso eu ainda trabalho, né, dentro de casa, eu trabalho dentro do marketing digital, faço um pouquinho ali, não sou a maior provedora de casa, tanto que eu trabalho assim meio que ajudando o meu marido, mas faço alguma coisa. Só que eu também tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que lavar minha roupa, tenho que fazer a comida, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que fazer tudo isso, e eu tava ficando doida, sabe por quê? Porque eu percebi que eu tava ficando mais de 2 horas por dia no Instagram. Eu não gero conteúdo mais pro Instagram, no máximo que tem lá algum videozinho ou outro assim de recortes até dos próprios vídeos aqui do YouTube. Às vezes eu me empolgo fazendo alguns stories, mas às vezes eu passo uma semana sem postar nada, porque eu já trabalhei muito lá naquela plataforma. Deus mandou abrir mão de uma conta de milhares de seguidores pra começar do zero. E aí, eu percebi que eu tava mais de 2 horas por dia no Instagram. E eu tava ficando desesperada ao longo do dia, porque eu não tava dando conta do meu trabalho, não tava dando conta das coisas que eu tinha que fazer. Aí eu tomei uma decisão. Eu tenho um propósito pra seguir. Meu propósito tá aqui, nesse canal, aqui no YouTube. E aí, o que eu fiz? Eu desinstalei o Instagram do meu celular. E agora, pra eu acessar, eu tenho que acessar pelo celular do meu marido. Porque eu e ele, a gente é muito tranquilo em relação a isso, gente. Ele tem o dele no meu, eu tenho o dele no meu no dele. A gente não tem nada, a gente não esconde absolutamente nada um do outro. E aí, eu deixo o meu Instagram lá no celular dele. E aí, uma vez por dia, eu pego o celular, olho, respondo as mensagens. Ontem mesmo veio uma mensagem muito forte de uma seguidora, assim, contando a história de vida dela. E aí, eu respondi e pronto. E hoje nem peguei no celular. Hoje não vi. E meu dia começou a fluir tanto, começou a render tanto, gente. Então fica a dica pra vocês, tá bom? Por quê? Porque lá eu tava vendo coisas desnecessárias. Aonde tá meu propósito? Tá no YouTube. Com quem que eu tenho que aprender? Com quem tá no YouTube, entende? Não significa que eu não vou assistir rede social, eu vou, mas de forma inteligente. Então, recapitulando, quais são os 3 maiores erros que te impossibilitam de você conhecer e seguir o teu propósito? A falta de intimidade com Deus, o medo e a insegurança e a influência do mundo e as coisas que distraem a gente. Esses são desafios que são reais, mas com a ajuda de Deus a gente consegue superar eles. Eu quero te encorajar a você começar hoje, dar pequenos passos pra você pular todos esses obstáculos. Deus tem um plano incrível para sua vida, mas você tem que estar disposta a buscar e confiar. Se desliga das distrações do mundo, mulher. Lá em Jeremias 29:11 diz, né, que Deus tem planos de bem e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Então, se você sentiu que essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo para mim. Já aproveita e já curte esse vídeo para ajudar a gente. Se inscreve nesse canal, é muito importante você se inscrever para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô soltando aqui. E já ativa o sininho para você receber notificação. Se não tô postando aqui, você não recebe nada. Então, ativa a notificação ali, o sininho, para que você possa receber certinho sempre que a gente soltar um vídeo aqui. E eu quero terminar com uma oração. Senhor, eu peço com que a tua presença possa encher a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui, cada uma dessas mulheres que estão assistindo esse vídeo, tirar um tempo da vida delas para estarem aqui com a gente. Ajude cada uma dessas mulheres a superarem os obstáculos e a encontrar o verdadeiro propósito da vida delas, que o Senhor já predestinou. Que elas possam sentir a tua paz e a tua direção. Que o Senhor possa ser claro em cada passo que elas derem. Mostra para elas. Muitas delas ainda estão no início da sua jornada espiritual. Muitas delas ainda não têm essa intimidade com o Senhor. Então, eu te peço, manda o Espírito Santo para perto delas, para que elas possam, Pai, sentir a tua presença, para que elas possam ter discernimento, saberem para onde caminhar. Porque eu tenho certeza que se elas estão assistindo esse vídeo até aqui, é porque elas têm um desejo ardente no coração delas de encontrar o propósito, de saber o que é para fazer da vida delas. E que o Senhor possa mostrar de forma clara para cada uma delas o que elas devem fazer. Abençoe a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui comigo, Pai. E se tiver um me assistindo a vida, abençoe a vida deles também, Pai. Em nome de Jesus, cuida de cada uma dessas mulheres. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.